E se a chave para o investimento genial não tivesse nos números, mas na alma de uma nação? Bora mergulhar na história de uma aposta gigantesca e muito arriscada numa das economias mais voláteis do mundo, a Argentina. Imagina só a cena. Um gestor de fundos vai a público, anuncia um investimento pesado na Argentina e a resposta que ele recebe é essa. Basicamente uma piada. E o pior, logo depois, o mercado desabou ainda mais. É aqui que começa essa jornada de pura convicção contra o pânico generalizado. Então a pergunta que fica é, o que leva alguém a apostar tanto contra o senso comum contra todo mundo? Para a gente entender essa jogada, a gente precisa deixar de lado o barulho do dia a dia do mercado e focar na crença que estava por trás de tudo isso. Olha, a ideia aqui não era sobre ganhos rápidos, não era sobre o próximo trimestre, era sobre uma mudança sísmica, uma virada de chave na mentalidade coletiva do país. Uma tese que ia muito além dos gráficos e das planilhas, mergulhando fundo na psicologia do povo argentino. Ok, se a tese não era puramente econômica, o que era, então? Vamos entender agora a base sociológica dessa aposta. O que realmente sustentava essa convicção toda? O coração da tese se baseava num conceito chamado a quarta virada. A ideia é que as sociedades vivem em ciclos. E depois de uma crise muito, mas muito intensa, o povo chega no seu limite. A convicção era exatamente essa, que os argentinos, depois de décadas de sofrimento econômico, tinham chegado nesse ponto de ruptura. Estavam prontos para derrubar tudo e começar de novo. Essa tese se apoiava na crença de que o próprio povo argentino estava pronto para o sacrifício. A ideia era que a população ia bancar o caminho difícil, dar o aval nas eleições para uma reforma dura, mesmo que isso significasse mais dor no curto prazo, porque a promessa era de estabilidade lá na frente. Mas, claro, ter uma tese bonita no papel é uma coisa. Enfrentar a realidade brutal do mercado, isso é outra completamente diferente. E o mercado não perdeu tempo para testar essa convicção, para ver o que era só barulho e o que era um sinal de verdade. 48% negativo. Foi isso que aconteceu. Logo que a tese se tornou pública, a Bolsa Argentina simplesmente derreteu, caiu quase pela metade. Um teste de fogo para qualquer investidor, por mais convicto que fosse. Então, como é que se sobrevive a uma queda de quase 50% sem jogar tudo para o alto? O segredo, segundo a tese, era saber separar o ruído do sinal. O ruído era o pânico do dia a dia, uma derrota numa eleição local, a mídia pessimista. Mas o sinal, o que importava de verdade, era que o apoio da população ao projeto de reforma nacional continuava firme. A tese sociológica parecia estar se segurando, mas ainda existia um risco gigante na mesa. Um problema que podia botar tudo a perder: a instabilidade da moeda. E foi bem aí que um fator completamente inesperado entrou na jogada. De repente, um ator novo e muito poderoso entrou em cena, mudando o tabuleiro de forma radical. Um apoio externo que, curiosamente, nem fazia parte da tese original, mas que forneceu uma camada extra de segurança fundamental. Na prática, esse apoio dos Estados Unidos funcionou como uma baita rede de segurança. Deu fôlego, sabe? Deu o tempo que as reformas precisavam para respirar. E o mais importante, diminuiu drasticamente o risco de um colapso cambial, que era o maior fantasma nessa história toda. E essa combinação de uma reforma interna dura com esse apoio externo nos leva a um paralelo histórico muito interessante, especialmente para nós aqui do Brasil. Será que a Argentina estaria, de certa forma, seguindo um roteiro já conhecido? Muitos começaram a comparar com o nosso plano real. Olha que interessante a comparação. A situação da Argentina hoje lembra muito a do Brasil lá nos anos 90. Hiperinflação, o Estado inchado, os problemas eram basicamente os mesmos. E a gente sabe o que aconteceu aqui. Depois de um período de reformas bem duras, o Brasil encontrou a estabilidade, o que abriu caminho para muito crescimento e retornos incríveis para quem teve a coragem de apostar na virada. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Se essa aposta tão contrária ao senso comum der certo, será que a Argentina vai ter criado um novo manual para a recuperação de mercados emergentes? Talvez essa história não seja só sobre a Argentina. Talvez seja um roteiro para outras nações, mostrando que, no fim do dia, a mudança na mentalidade de um povo pode ser o catalisador econômico mais poderoso de todos.